Opa! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. E aqui é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, desenvolvimento, mudança, decisões que levam a gente a um outro patamar, através da inteligência emocional, do autoconhecimento. Se você é apaixonado por tudo isso, aqui é o lugar certo para você. E nessa temporada nós estamos falando sobre agentes transformadores, aquelas pessoas que primeiro transformaram as suas próprias vidas e depois disso agora contribuem para a transformação de outras pessoas, seus funcionários, colaboradores, clientes, a sua própria família. E eu fiquei sabendo que esse episódio de hoje, o convidado sou eu. É isso aí, o pessoal fez uma armação aqui. Tem uma série, acho que, de perguntas que vão me fazer que não sei quais são, né? Vocês me conhecem, não sei quais são as perguntas. Eu espero que eu consiga suprir aí e levar um pouquinho de conhecimento para vocês também através da minha própria história. Então, esse aqui é imperdível. Falaremos sobre polêmicas e muito mais. Então, acho que eu vou trocar de lugar, não é isso? Sim, Agora o Tarcísio que se vire aí, que a gente vai trocar de lugar, Tarcísio. Olha só, interessante, posição perceptiva. Olha só, já começamos a brincadeira. Como você se sente sendo entrevistado, né? Eu adoro. Bom, né? Hoje a gente vai realmente aqui conhecer melhor o Fernando, né? Que as pessoas sempre falam, nossa, o Fernando, falam do Trevisan também. Tem uma imagem daquela postura que vocês têm dentro do treinamento muitas vezes e não conseguem enxergar que por trás tem um ser humano com várias questões pessoais, com os desafios, com os dilemas. Então, hoje é dia da gente desbravar aí essa... Legal, eu fico super feliz por ter um espaço mesmo para que algumas pessoas acham que eu sou o Fernando do Signa 1, né? Aquela postura, mas algumas coisas dali fazem parte da minha vida, né? Mas aqui fora, acho que algumas são um pouquinho diferentes. Legal, tá preparado? Bora, prometo. Podemos tem que pôr a mão e prometer falar a verdade, toda a verdade, além da verdade ou não? Não precisa. Então tá Separei bom. aqui algumas perguntinhas, algumas curiosidades minhas, inclusive, eu que conheço bastante você. Desde a criança, a gente já dividiu o quarto juntos, já ganhou o cachorro juntos, já perdeu o cachorro juntos, enfim, a gente tem uma história aí de infância, que eu tenho ótimas lembranças, mas tem algumas situações que aconteceram mais recentes do Fernando adulto, então eu separei aqui algumas perguntinhas para você. Bom, você sempre conta lá, né, nos treinamentos que você começou distribuindo as canetinhas no treinamento do seu pai. Você acompanhava o Trevisan, e foi ali que você entrou pela primeira vez no universo de treinamentos. E seguir a mesma profissão dos pais é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente vê artistas que têm os filhos artistas, cantores, tem sempre uma comparação. Uhum. Eu queria saber em qual momento da sua vida você deixou de ser o filho do Trevisan e você passou a ser realmente o Fernando César Trevisan nos palcos dos treinamentos. Opa, o pessoal começou leve, né? Começou light, assim, né? Eu acho que é engraçado que hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu acredito que muitas das profissões de muitas pessoas, a paixão foi despertada lá na infância. Alguma coisa que aquela criança viu, alguma coisa que ela ouviu, ela falou assim, eu vou seguir isso. Só que a vida, por salários, posicionamentos, crenças de vida, a gente acaba não conseguindo seguir o sonho daquela criança. A grande maioria. É o que eu vejo os adultos hoje nos meus treinamentos falando, se eu pudesse, eu teria sido outra coisa. E eu acho que eu despertei ali, mas a vida deu muitas voltas, né? Em meados de... Eu entrei para os treinamentos, até porque o meu pai não me incentivou muito a seguir esse caminho. Em algum momento não sei se algumas pessoas sabem ou não, mas eu prestei vestibular para administração e psicologia, e eu passei nos dois, e meu pai foi fortemente contra eu fazer a psicologia. Não contra, tá? Ele não foi radical, mas usando toda a persuasão, né? Dizendo que psicólogos passavam fome, etc, etc. E eu agradeço demais ele ter feito isso também, porque
Meu trabalho é muito diferente do psicólogo. Eu poderia ter sido inundado pelaquela filosofia, as teorias da psicologia, que não são exatamente o que eu faço hoje, né? Eu trabalho muito com a funcionalidade, né? Aumento de resultados, aumento de performance, e não cura, né? Cura de disfunções ou disfuncionalidades. Mas chegando na sua pergunta, eu não lembro o momento exato, mas eu não lembro exato o momento, mas foi uma libertação. Libertação no maior sentido positivo, nada, a libertação não que eu era preso àquilo, mas quanto mais eu me aproximava do Fernando, né, quanto mais eu me aproximava do Fernando que eu sou, o meu jeito de fazer, o meu jeito de falar, né, mais resultados eu estava tendo. Porque era o Fernando fazendo e não alguém talvez inspirado ou modelado, né? Porque eu tive algumas modelagens do meu pai, mas eu tive também outras modelagens que eu posso citar, né? Eu tive uma forte modelagem do Tadashi, né? Que foi um dos grandes mentores que me levou que me inspirou a trabalhar com o que eu trabalho hoje, tá? Eu acho que o meu pai, ele foi instrumento onde eu vi como que o que ele fazia nas empresas transformavam as pessoas. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu só não sabia o como, né? O como eu queria fazer aquilo. Então, por muito tempo eu segui alguns princípios, depois eu conheci a abordagem que era do Leader Train através do Tadashi, né, que eu admirava muito, e quando eu comecei eu modelava muitas coisas na forma de aplicar e fazer. E conheci nessa jornada também, conheci um dos sócios do meu pai, que era o Lair, foi o Lair Malta, e que foi alguém que foi muita escola para mim também, no sentido de me ensinar muitas coisas tecnicamente, sobre os processos e treinamentos. Então, de uma forma ou de outra, eu tinha algumas inspirações ali, né? Eu lembro, você não vai lembrar, mas um dos treinamentos que você foi lá em Itatiba, você entrou de supetão no salão, assim, eu estava fazendo o exercício da roda, né, da roda da raiva ali, e você falou assim, nossa, Fê, por um instante parecia que eu vi o Tadashi ali. Não sei se você lembra disso. Ai, não lembro. De tão forte que eu estava modelando, né, que é uma das técnicas da PNL, né, se você quer ter um resultado excelente, modele alguém excelente também. Só que quando a gente modela, e é o caminho, a gente tem que começar a vida modelando alguém, porque a gente não sabe fazer. Mas as libertações são quando eu já entendo que o que veio desses modelos foi rico para mim, e agora eu posso ser Fernando, fazer do jeito que eu sou Fernando. Em 2004, né? Acho que ali foi o começo de tudo, né? Foi quando eu pedi a demissão da empresa, que o Trevisan trabalhava com outro sócio dele, com o Laí. Eu tive um pequeno conflito ali por causa do meu temperamento, dos meus princípios e valores, né? Assim, forte, né? E eu não aceitei uma condição e pedi para ir embora. Faltando 3 meses para casar, pedi a demissão. Falei para Raquel assim, eu lembro até o lugar e a hora, falei assim, estou desempregado. E foi aí que eu comecei a dar os meus passos, né? Então, eu acho que hoje a Signa é a Signa, né? Porque eu me desprendi do velho, né? Das formas de pensar, dos conceitos. Tanto é que nasceu a Academia de Excelência, Caminho, Master Academia, Leader Coach. Tudo isso é um princípio novo, é um princípio do Fernando, né? Então, eu acho que se eu fosse lá em data, foi quando eu pedi demissão, né? Quando eu pedi demissão da empresa meu pai era sócio com outro, e fui montar minha própria empresa. E por um pequeno período de tempo trabalhamos simultaneamente, né? Quase que concorrentes, né? Nós fazíamos mais ou menos a mesma coisa, da mesma forma. Então já aconteceu, sim, do meu pai estar dando treinamento em um hotel no final de semana, e no mesmo final de semana eu estar em outro hotel dando treinamento exatamente como eles estavam fazendo lá. Mas eu tenho uma coisa assim, eu acredito muito nos meus princípios, nas minhas verdades, e eu vou atrás deles. Se eu estou num lugar, seja o que for, se não tiver, não me cabe, não me cabe. Eu sou grato a tudo isso, muito grato. E o resultado que você obteve fala por si só, né? Das conquistas, das mudanças, da criação dos novos produtos. Sim. Eu acho que o mais legal é falar que, assim, dentre meus inspiradores, né? Meu próprio pai, depois quando eu conheci o Leader Training com o Tadashi, quando eu trabalhei mais próximo do Laí, quando eu tive mais acesso ao Arita,
né? Sim. Então, cada um tem uma característica totalmente diferente do outro. Posturas, princípios, valores, forma de pensar da vida. E eu acho que com muita inteligência, sem saber, eu fui tentando absorver o que tinha melhor de cada um deles ali, né? Depois eu tive minha formação com Fernando Dalgala Rondo também, que foi um grande professor meu. E, bom, estou esticando aqui, mas... E eu lembro que na minha formação de trainer, tem uma foto com ele segurando o certificado, eu era menino ainda, meio molecão, e eu falei para ele assim, para ele e pro Cássio, eu falei assim, vocês ainda vão muito ouvir falar de mim, né? E faz uns 8 anos, o Cássio me deu um presente, um livro lindo, com uma dedicatória, tipo assim, cara, se tivesse o Oscar dos treinamentos, esse ano ele iria para você, por onde você chegou, o que você está construindo. É muito gratificante, né? Receber dos seus próprios antigos professores e mestres um reconhecimento é muito gratificante. Muito legal. Bom, começou meio pesado, mas a gente aí já entrou em vários assuntos, né? Vou dar uma quebradinha aqui para dar uma aliviada. Eu queria que você falasse um pouquinho tudo que você já fez na vida, que eu acho que as pessoas não sabem. Tô quebrando o protocolo aqui, viu, Isa? Mas você já contou para as pessoas que você já foi dono de restaurante, garçom? Esse é fácil. Esse é fácil, né? Vamos fazer uma lista rápida? Vamos lá. Meu primeiro trabalho, vender chup-chup ou geladinho, né? Eu fazia. Primeira lição de empreendedorismo. Fiz um quisuco, botei no saquinho, botei no freezer da minha mãe, peguei uma folha de caderno, escrevi tudo com minha letra linda, uma caneta, vende-se geladinhos e pus no portão. Então, acho que vendi 1 ou 2 e chupei uns 30. Não fracassei. Né? Aí, minha segunda profissão foi vendedor de protetor de vidro de relógio. Eu lembro. Lembrou você deve agora? ter vendido e me cobrado ainda por eles. Eu comprava na feira, porque a gente morava na periferia, né? O Guaripiranga era na periferia. Só que eu estudava lá no colégio de alto nível, no Alto da Boa Vista. No outro né? bairro, Outro Depois bairro. da ponte. Então eu comprava na feira do Guarapiranga aqueles protetores para proteger o vidro dos relógios Champion e vendia na escola. E eu lembro, não sei se foi uma mãe ou um professor que falou com a minha mãe se a gente estava passando por alguma situação difícil porque eu estava vendendo coisas na escola. Essa foi a segunda. Terceira foi que eu me achei. Eu comecei a dar aula de violão. Então eu já fui professor de violão. Verdade, essa eu não lembrava. Essa era a que dava mais dinheiro e eu adorava fazer. E ali também eu acho que nasceu essa minha coisa de ensinar, cara. Porque eu conseguia ensinar, ensinava os adultos. Eu sempre tive essa mania. Eu aprendo alguma coisa, eu já quero ensinar para alguém. Então eu não era um expert no violão, mas o que eu sabia já dava para ensinar. Então eu fui professor de violão e depois aí eu trabalhei como digitador, é uma profissão que poucos conhecem hoje. Era alguém que senta no computador e digita o dia inteiro por caractere. Tinha competição quem digitava mais caracteres mais rápido. Depois eu fui chefe dos digitadores. Depois eu montei uma empresa do mesmo que eu fazia lá de novo. Eu aprendi a fazer os processamentos de recursos humanos ali, que era folha de pagamento. Eu aprendi a fazer aquilo e já quis montar uma empresa de folha de pagamento. Aí meu pai me ajudou, comprou um computador. Também foi mais ou menos. Depois eu fui o que mais? Trabalhou no Banco do Brasil. Trabalhei no Banco do Brasil, fui estagiário do banco, adorava. E aí fui para Porto Seguro, passar um mês de férias e gostei tanto que eu não voltei num mês e acabei perdendo meu trabalho no Banco do Brasil. Depois fui para a Austrália, fui lavador de louça, fui ajudante de cozinha, fui garçom, fui promoter, aquele que fica no shopping tentando vender coisas. Conforme o inglês ia melhorando, a gente ia melhorando o emprego também. Fui dono de restaurante, tive sócios no restaurante também. E foi DJ no fui próprio DJ. treinamento. DJ. Começou como DJ, né? Eu fui DJ também com o Basílio. Foi DJ de festa, de bailinho. De bailinho, Inclusive dos meus aniversários, a gente colocava a lona no portão, tinha a luzinha lá e o Fernando fazia o som. Esse eu não cobrei. Tinha banda, esse você não cobrou. Tinha banda também, já foi músico, né? Já tive uma banda também. Também não. Olha quanta coisa. Tudo não deu muito certo, né? Mas. Aí voltando da Austrália, fui professor de inglês. Sim. Fui professor de inglês. Também comecei a trabalhar numa escola. Também depois montei meus próprios alunos. E comecei a trabalhar no treinamento, né? E foi ator de stand-up. Essa é verdade. Tá lá. Quem conhece em São Paulo pode colocar aí no Google. Aí Beverly Hills é o nome da casa. Moema. A gente trabalhamos ali um bom tempinho. Às sextas e sábados à noite. Fazíamos stand-up comedy.
Sim, esse sou eu. Tem bastante história aí. Mas legal, foi mais para quebrar o gelo. Agora eu queria falar de uma situação aqui que as pessoas às vezes não enxergam, né? Sobre a pandemia, a Signa e a pandemia. A pandemia afetou vários segmentos, mas sem dúvida a Signa foi um dos mercados mais afetados, né? Uma empresa que vende um abraço e de repente o abraço virou uma arma que poderia matar alguém, né? Eu sei que você passou 12 meses sem emitir nenhuma nota fiscal da sua empresa, honrando com seus compromissos, com os funcionários. E nesse cenário eu queria entender quais que foram as estratégias comportamentais que você usou para passar por esses 12 meses. Bom, a estratégia comportamental, eu acho que é legal dizer que é algo que a gente já ensina. E que bom que eu ensino e faço o que eu ensino, né? Por quê? Porque nós estávamos preparados para, não só para a pandemia, mas a gente começa a aprender que nos negócios, na vida, a gente tem que ter um estoque, vamos dizer assim, uma despensa para se sustentar no mínimo por 3 meses. Sim. Depois, esses 3 meses se tornaram um estoque de 6 meses. E eu consegui realmente fazer uma estrutura para o meu negócio. E esse era sempre um sonho meu. Um cara que você sabe o quanto eu já devi de dinheiro, o quanto eu já perdi de dinheiro, o quanto eu já vendi carro para pagar conta. E eu queria me estruturar a ponto de ter uma liberdade financeira passiva. Então, a gente construiu uma gordura e uma reserva que nos proporcionava, não sei nem para quê, mas passar por um momento difícil. Então, financeiramente, essa foi uma das escapatórias. Então, eu não esperei a pandemia chegar para fazer alguma coisa, nós já estávamos prontos para se um dia alguma coisa acontecesse, porque eu poderia adoecer também, e se eu adoecesse, o treinamento não acontece, a gente não recebe. Então, isso foi importante naquele momento. Essa foi uma das estratégias que a gente usou e fomos pro digital, usamos estratégias de fazer vendas antecipadas, né? A gente não tinha como entregar o treinamento, mas eu continuei vendendo o treinamento. Vendendo na certeza que em algum momento as coisas voltariam para o normal e nós entregaríamos. Então, ainda tem pessoas hoje que ainda não utilizaram os próprios créditos que eles compraram da Signa, né? Então, basicamente, essa foi a estratégia que a gente usou, né? Ter uma estrutura, eu acho que um valor meu a gente conseguiu cumprir com todos os compromissos, com as pessoas, com os negócios. Eu acho que a preparação foi o mais importante e é o que eu ensino, né? Que você esteja preparado, né? Uma frase que eu uso, você tem que se esforçar ao máximo para ser o menos necessário possível, em qualquer coisa. No trabalho, na família. Tá aqui, eu tô aqui, eu amo o que eu faço, mas se eu não tiver, as coisas continuam assim. Eu acho que eu me preparei para não estar presente. Legal, muito bom. Bom, vamos para a próxima aqui. Algumas pessoas, elas imaginam, e elas comentam inclusive comigo, né? Que o seu trabalho é maravilhoso, que vocês fazem um trabalho de transformar as pessoas, que isso é lindo. Algumas pessoas querem mudar de profissão para ser treinador de S1, né? Tem essa imagem da perfeição. Mas tem algumas coisas que as pessoas não veem, que é o lado B. É aquilo que ninguém posta nas redes sociais, que são as perdas, né? Eu tenho certeza que na sua carreira aí você teve muitos ganhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as perdas. O que você perdeu nessa trajetória? O que você faria diferente? Legal, eu acho que assim, primeiro ponto, quando as pessoas enxergam a gente lá dando o treinamento, lá na frente, é só a ponta final do show. Aí o cara subiu no palco e cantou. Mas para ele subir no palco e cantar, muita coisa tem que acontecer antes. E não é fácil lidar com pessoas, não é fácil fazer o bem. Existem forças do mal contra o bem, às vezes, sabe? Parece que você tem que ser muito forte, porque a gente está ali promovendo pessoas. A gente está trabalhando perdão, amor. E por incrível que pareça, você acredita que tem forças e energias que parecem que não são a seu favor, que não querem que você faça o bem para as pessoas, né? É muito difícil, às vezes. É muito pesado.
É muito pesado no sentido de responsabilidade. Alguém fala assim, as pessoas imputam um peso muito grande, né? Uma expectativa muito grande de responsabilidade naquilo que a gente faz. E pelo meu conhecimento profissional e formação, eu poderia trabalhar com várias outras coisas, talvez, e ganhar até mais por isso. E aí a frase que eu uso é que o S1, para mim, eu não sei se ele é uma bênção ou um karma. Porque as pessoas falam assim, cara, é uma bênção poder fazer o que você faz, é uma bênção você poder fazer isso. Eu não sei, se fosse só uma bênção eu já tinha parado. Mas quando é karma, é assim, às vezes dá vontade de parar. Por várias razões, eu posso dividir algumas. Mas eu não paro porque eu olho num depoimento, eu recebi vários de ontem para hoje, por causa do último treinamento também, isso acontece há 20 anos. Eu falo, como que eu vou parar de fazer um negócio desse? Como que eu vou parar? Porque eu tenho que abrir mão, cara. Cada vez mais abrir mão. Eu não estava com os meninos nas objetidas. Então eu perdi, desde o começo, eu tive que abrir mão dos meus amigos, porque os meus amigos trabalhavam durante a semana e se divertiam no final de semana. Então, aos poucos, eu não vou chamar de, eu não perdi, porque eu não uso essa palavra para mim, mas eu tive que abrir mão. Eu tive que abrir mão dos meus amigos, eu tive que abrir mão de relacionamentos afetivos, porque como você vai se relacionar com alguém que você não está disponível sexta, sábado e domingo, onde a pessoa trabalha a semana inteira, ela quer estar com você. Eu tive que abrir mão de muitos bens materiais, porque assim, a gente começou a receber algum dinheiro para sobreviver depois de muitos anos de treinamento. A gente malemar pagava as contas, porque começamos pequenininho. Tinha treinamento com 10 pessoas, com 12 pessoas, treinamentos cancelados um atrás do outro, né? Então eu tive que abrir mão. Tive que abrir mão de muitos desejos, viagens, passeios, né? Se a minha turma falasse assim, ó, esse final de semana é o casamento do fulano no Rio de Janeiro, tudo pago, eu falei, eu não posso ir, eu tenho treinamento. Eu falo para as pessoas quando elas falam, nossa, que maravilha, deve ser maravilhoso, né? E eu sempre conto que até o final de semana que eu fui casar, eu precisei escolher de acordo com a agenda do treinamento, porque é um compromisso, é uma agenda que ela já é fechada no começo do ano, você sabe a data de todos os meses, né? Sim. Então, que é uma vida realmente de renúncias. Mas olha que interessante, né? Quando você vai firme no seu propósito, se posiciona, o que é importante se adapta. O que eu quero dizer? Eu recebi até um convite do Casca, né, no aniversário do filho dele, mas, por exemplo, um amigo que vai casar, queria que eu fosse padrinho dele. Ele, um ano antes, já viu qual que é a data que eu tinha livre. Ele que adaptou o casamento dele aos meus treinamentos, né? A minha família sabe, tudo que eles vão fazer, eles entendem antes quais são nossas agendas para se adaptar. Hoje, tudo bem, eu não estava com meu filho no sábado e domingo, mas eu tenho a segunda tarde, eu adaptei dias e horários. E hoje eu levo uma vida normal, mas a vida do treinamento, principalmente do nosso, eu chamo de vida de circo, né? Para se dar bem mesmo, tem que casar com alguém que é do circo, né? Eu casei com a Kel, que também entrou no ritmo, e a gente ia para os treinamentos juntos, levava os meninos juntos, porque eu acho que se ela tivesse uma outra profissão, que existe uma outra agenda, dificilmente a gente estaria juntos. Aí, ou teria que abrir mão do meu casamento, ou abrir mão do meu trabalho, né? Os dois não dariam. Legal. Você começou a falar sobre isso, mas você não se aprofundou. Você já pensou alguma vez em desistir de tudo? E se você desistir, por que você não desistiu? Você já contou um pouquinho disso, mas eu queria que você falasse mais sobre isso. Já pensei em desistir várias vezes. Não foram poucas, não. E até ultimamente, às vezes, eu só penso. Falo, cara, será? Cara, eu tô ficando mais velho, né? Eu tô fazendo isso há mais de 20 anos, sabe? Chega uma hora, é uma rotina. Se você vê a agenda dessa semana, que já emendou com a academia, vai emendar com S1, o mês que vem tem gaivota, tem lançamento da academia. É uma loucura, né? Mas eu já pensei em desistir lá atrás, por questões financeiras. Não estava dando, né? Não foi uma vez nem duas, né? Que a gente terminava o treinamento, eu fazia uma conta com a Kel, era só nós dois, e eu falava assim, olha, vamos comemorar porque a gente ficou devendo só 1.000. A gente terminou o mês e falou, ficamos devendo só 1.000, né? Não, a Kel sabe disso, não foi uma vez nem duas que a gente fazia compra de mercado, eu vou contar, né?
na segunda-feira após treinamento, porque é a data que eu tinha recebido algum dinheiro do treinamento. Então, às vezes, a gente ficava 10 dias sem fazer compra, porque não estava entrando, a conta já estava devedora, o cartão já estava estourado, e aí tinha o treinamento, a gente pegava um pouco daquela arrecadação, e na segunda-feira... E você sabe o que é engraçado? Que a gente ia rindo no mercado? Sabe assim, sabe aquela... A gente é pobre, mas é feliz, né? A gente se divertia Então, essas foram algumas razões. Outras foi por... falta mesmo de alguns quórums. Eu lembro uma vez que eu tive um treinamento que acho que tinham 12 pessoas no S1, 6 eram bolsa, não estava pagando, 2 eram amigo, um pagava, e eu falei assim, eu estava cansado já, né? E aí eu fui pro quarto, isso era sexta-feira, tava os 12 treinandos lá, eu fui pro quarto antes de começar o treinamento na sexta, e eu cheguei no quarto e eu falei assim, Kel, eu vou cancelar o treinamento e a gente vai parar. Ela olhou para mim e falou assim, você não vai cancelar nada. Você tem 12 pessoas lá, você vai lá fazer o treinamento e depois a gente fala sobre isso. Ali eu ia cancelar, falei assim, gente, eu não vou dar treinamento para vocês. 12 pessoas. E eu fui, dei o treinamento. Essas 12 pessoas tiveram descobertas incríveis na vida delas. Assim, algumas falaram, o processo salvou a minha vida. Salvou da minha família, porque eu vou trazer minha mãe, meu pai. Aí eu falei, isso aqui é um karma, cara. É um karma. Como que eu não vou fazer o treinamento? E eu lembro que depois, em uma reunião, que era na pós-treinamento, na pizza, foram 3 pessoas na reunião. Eu e 3 pessoas. Aí, geralmente vão 60, sei lá quantas, né? A gente sentou, fez um bate-papo, e eu falei com o meu terapeuta na época. Falei pra ele assim, cara, acho que agora deu. Porque assim, cara, 3 pessoas. Aí a gente, lógico, foi longa a conversa, mas o final foi mais ou menos assim. Cara, qual que é o seu grande propósito? É ganhar dinheiro, é não sei o que lá. O que é o mais fundo da sua alma, por exemplo? Eu falei, cara, é transformar as pessoas. Ele falou assim, então se você tiver uma pessoa para te ouvir, você deveria continuar falando para ela. Enquanto você tiver uma pessoa sentada para te ouvir, você está alinhado ao seu propósito. 2, 3, 10. E aí volta eu lá e continuo. E eu vou continuando. E é engraçado, eu estava discutindo, não sei com quem, né? Falei, cara, há uns 30 anos atrás, alguém com a minha idade, eu já completei mais de 35 anos se fosse de INSS, né? E eu falei, cara, meus tios, já estariam planejando aposentadoria na minha idade. Era isso, né? Já ia entrar com a aposentadoria. E eu olho pro meu plano de metas e objetivos, cara. Parece que eu tô começando hoje. Parece que eu abri uma empresa agora e eu tenho metas para fazer. Eu falo, caramba, cara. Mas é assim, eu sou assim. E se você não fosse treinador, o que você seria? Se eu não fosse treinador, eu acho que eu seria um bom vendedor. Eu seria um exímio cozinheiro. Ah, isso é verdade, viu? Tá um talento aí. Eu seria dono de alguma coisa. Isso eu sempre soube, né? Que É você desde dono. novinho nunca quis ser funcionário, sempre falou que ia ser dono do próprio negócio, que ia ser empresário, então ia ser dono de Eu alguma ia ser coisa mesmo. dono de qualquer coisa. Mas assim, era meu, eu não. Porque é difícil para mim trabalhar com outras, não com outras pessoas, né? Mas um valor meu forte é autonomia e liberdade. Aí, em alguns locais você não consegue ter essa autonomia e liberdade, né? Então, é isso, eu ia ser dono de alguma coisa. Tá em tempo ainda. Lojinha, sei lá. Legal. E o que o Fernando de hoje diria para aquele Fernando que subiu pela primeira vez no palco para fazer uma dinâmica nos treinamentos? O de hoje para aquele? Uhum. Mas tu é atrevido, hein? É metido, nem sabe o que tá falando direito. Não sabe. E olha lá, quem vê até pensa. Até acredita. Acredita, fala assim, mas tu é um bom enganador mesmo, hein? Porque eu meto as caras, né? Eu vou e faço de conta que eu sei fazer e fazia, né? A gente brinca que um dos meus primeiros treinamentos que a gente deu do S1, que chamava Leader Training, o Soriani, que foi um dos caras que estava comigo lá de treinador também, ele fala assim, agora, né, 10 anos depois, 15, com toda a evolução, o crescimento, ele fala assim, ô Fê, a gente devia convidar aquelas pessoas lá que fizeram primeiro e dar tudo de graça para elas fazer de novo, né, cara?
Mas eu lembro de uma história, quando eu voltei da Austrália, eu tava sem trabalho, eu ia dar aula de inglês, né? Aí a dona da escola de inglês, que você conhecia também, Sim. né? Me chamou, falou assim, olha, mas você já deu aula? Aham. Mas você já deu aula em empresas e grupos? Eu falei assim, aham. Então tá bom, esse aqui é o método tal. Eu falei, nunca tinha dado uma aula de inglês, nunca tinha entrado numa empresa. E fui lá dar aula. Né? Na empresa era um grupo, uma empresa de informática, tinha uns 12 alunos. Entrei em sala de aula com um livro lá e olha que louco, o livro tinha um método, uma metodologia, tinha que seguir um processo, né? Eu li aquilo, pus de lado e falei o seguinte, a gente vai brincar de restaurante. Eu vou ser o garçom, a gente vai pôr as mesas e eu vou atender vocês. Então, vocês vão olhar o cardápio, fazer de conta. Eu vou ensinar vocês a pedir comida, não sei. E comecei a fazer as minhas coisas do meu jeito. Do meu jeito. E depois de uns 6 meses, eu tinha vários alunos. Inclusive, tinha algumas empresas que falavam para a dona dessa escola: ah, não tem como ser o Fernando? O pessoal adora a aula dele, né? Porque fulano veio aqui, uma aula meio chata, não sei o que lá. Porque eu ensinava do meu jeito. Por isso que é a palavra autonomia, né? Eu acredito em algumas coisas e eu quero fazer valer aquelas coisas que eu acredito. Como um bom ariano, né? É. Fazer o que você gosta. Separei aqui, a gente vai fazer tô me sentindo a Marília Gabriela, tá? Nós vamos fazer aqui um bate-bola. Então, eu vou te falar algumas frases, algumas palavras, para você ir respondendo o que vier na sua cabeça. Maravilha! Beleza? Power! Vamos lá. Alguém para se inspirar. Jesus. Alguém para não se inspirar. Alguém para não se inspirar. Nossa, eu que sou o homem da ressignificação da posição perceptiva, né? Alguém para não se inspirar. Tem que citar algum nome, né? Políticos. Políticos. Não é só daqui não, tá? Do mundo todo. Quanto maior o poder, menos eles me inspiram. Um sonho. Um sonho? Um sonho é ver os meus filhos realizar os sonhos deles. Tá chegando alguns aí, hein? Os pequenos eu posso proporcionar, né? Mas os outros eu estou dando estrutura para que eles realizem. É esse que eu quero ver. Falei assim, ele chegou lá. Né? Sozinho, né? Uma comida. Uma comida? Rapaz, todas. Pronta e quentinha, Menos né? miúdos, todas. Inclusive pratos cheios. Azeitona você come? Claro. Todas. Eu sou número 7 ariano. Quero tudo. Tudo. Um de cada. Uma bebida. Uma bebida? Hoje em dia, acho que é água mesmo. Água. Eu tomo uma Coca-Cola zero às vezes, né? Uma vez treinando, tava na mesa tomando uma Coca-Cola e ele era um personal trainer, né? E ele sentou lá junto, ele já era Silva já. E ele olhou e falou assim, nossa, você, Coca-Cola. E ele tava com a esposa dele que ia fazer o treinamento, né? Eu falei, você vai tomar no cu. A mulher dele arregalou um olho desse tamanho assim, e aí ela deu um sorriso enorme, tipo assim... Eba. Adorei esse cara, ela nem me conhecia. Alguém falou alguma coisa pra... Eu falei, você deve ser muito chato, né, cara? A gente deu risada, a gente é amigo até hoje, então... Desculpa o palavrão, gente. Não, a gente fala palavrão, sim. Um lugar, puta, sem dúvidas, a minha casa com a minha família. Ou aonde eles estiverem, cara. A gente uma vez estava numa portinha desses day-in, viajando nos Estados Unidos, cara, daqueles mais baratinhos possíveis, assistindo um jogo de basquete, comendo uma pizza na mão. Eu olhei na cama, tava o Pedro, tava o Enzo, tava a Kel. Eu falei, cara, que em qualquer lugar que a gente estiver junto, eu tô junto. Um cheiro. Um cheiro? O pescoço dos meus filhos. E às vezes o fubá O fubá. Fubá, pra quem não conhece, é o cachorro do Fernando, gente. Não é meu filho, é meu cachorro, É o tá? cachorro, fubá. Um livro. Um livro. A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Um ídolo. Um ídolo, sem menor dúvida, Ayrton Senna do Brasil.
Você vai contar as histórias que você se inspirava nele quando você saía dirigindo seus carros? Não, é melhor não. Melhor pular essa parte. Fernando, às vezes, ele achava que ele era o Ayrton Senna, né? Então, a gente tem umas histórias aí Muitas. divertidas. Um filme. Pode ser uma série também agora com Netflix. É um filme e uma série. Filme, A Cabana. E a série, acho que eu vou ficar com This Is Us. This Is Us. É. Uma frase. Uma frase: nunca, jamais corrompa os seus valores. Legal. Eu morreria por... Eu morreria pelos meus filhos e depois pela minha esposa. A irmã não. Não. De boa, não. As pessoas confundem, né? Fala assim, mas você não morreria pelo seu pai, pela sua mãe? Não. Não. Pelos meus filhos, sim. Porque como que ficaria... Imagina, eu morro por você, quem vai cuidar deles? Eu. Oi! Parece meio cruel falar assim, né? Não. Mas Só é verdade. deixa eu morrer, você cuida do meu que tá tudo certo. Bom, a gente encerra por aqui. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem para quem tá te ouvindo. A gente tem mais um tempinho? Tem mais um tempinho. Abre as perguntas aí para pro pessoal do suporte aí, ó, pra técnica, pra produtora. O Tarcísio sempre tem pergunta boa, cara. Ele tem umas perguntas. Aí ele faz aí, você faz no microfone, se ele não tiver. Agora é o momento, Tarcísio. Agora é a hora. O Tarcísio está perguntando aqui, para quem já viu fotos antigas do Fernando, né, é perceptível que ele teve uma mudança corporal, perdeu muito peso, passou a ter um outro estilo de vida, e o Tarcísio está perguntando como que isso aconteceu, como que foi essa transformação? Bom, minha irmã que viveu comigo sabe que eu manjo de todas as dietas, porque eu fiz todas. Da sopa, do livro, do periquito, da proteína, da Herbalife, da USP, né? E todas funcionaram. Porque assim, quem me acompanha há alguns anos, há muitos anos, vai ver que minhas fotos eram assim, eu estava muito magro ou estava muito gordo. Eu tenho assim, então eu tenho roupa apertada e roupa larga, né? Eu não tinha uma roupa que me servia, né? Porque ficava muito larga e eu comprava menor. Aí depois de um ano ela estava apertada de novo. Por quê? Porque eu vivia trabalhando a consequência e não a causa. Então, a partir do momento que eu fui me trabalhar e entender que o problema não é o que eu comia, mas o problema é o que eu tinha que resolver algumas questões que me faziam comer da forma que eu comia, e quando eu entendi alguns valores e princípios meus, eu trabalhei a causa. E quando eu trabalhei a causa, foi um dia na vida que, nas academias a gente fala muito do chega. Foi um chega também, isso faz uns 10 anos, que o Tarcísio falou uns 5 ou 6, mas faz uns 10 eu acho, que eu prometi que eu nunca mais faria uma dieta na minha vida. Essa palavra não faz parte do meu dicionário, porque dieta faz quem está com desequilíbrio, né? Então se eu estiver em equilíbrio, eu não preciso fazer dieta, né? Então todo mundo, eu tô fazendo uma dieta, ok, porque você está com consequência de um desequilíbrio. Então eu tentei começar a viver uma vida mais equilibradamente possível, em todos os aspectos, dentro dos meus princípios e valores. E a partir daí, todo o sistema se reorganizou e hoje eu me alimento normal, bem. Você vê que eu me alimento bem, mas com consciência. E nunca mais fiz dieta e nunca mais engordei, emagreci, né? Mantenho meu peso. E isso foi tomando consequências em outras áreas da vida. Olha que interessante. Eu nunca mais tive problema com dinheiro. Porque também o problema com o dinheiro já era consequência de um desequilíbrio meu. Engordar e emagrecer era consequência de um desequilíbrio meu. Estou casado aí há 20 e poucos anos, né? Vou fazer 20 anos agora, acho, de casamento. Cara, eu tinha questões nos meus relacionamentos também lá atrás. Por quê? Porque um desequilíbrio, nossos desequilíbrios, nossas questões não resolvidas são somatizadas em comportamentos indesejados, né? Comida, dinheiro, relacionamento, seja lá quais forem. Então, quando eu mantenho um equilíbrio, a gente mantém um padrão também. Eu acho que tem outro ponto que você fala bastante também, né? Que é o da disciplina, da atividade física, de fazer o que tem que ser feito, né? Isso veio junto com essa transformação? Olha, acho que veio com maturidade, né? Porque assim, você tocou quando você gravou um podcast, que suas mudanças foi quando você entendeu a diferença do adulto e da criança. A criança, ela faz as coisas
na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela faz birra. O adulto, ele fala assim, não, cara, tem coisas que não tem como você escolher. É um olhar adulto, lógico. Fazer esporte não é uma escolha. Não é, não deveria ser para ninguém. Não é uma escolha, é uma necessidade. Se alimentar bem, não é uma... Cara, é uma necessidade humana. Cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua família. Essas coisas não é assim, hoje eu não estou com vontade, não vou fazer. Não, cara, escovar o dente não é... O adulto, ele não... Criança não tem vontade de escovar o dente. O adulto, ele também não tem, mas ele sabe que ele precisa escovar o dente. Você vai lá e escova. Então, essa conscientização, eu acho que ela é a mais importante de todas, né? Sim. Aí não precisa, nessa coisa de disciplina, nada disso. Ué, tem que fazer, vou fazer. A Isa está perguntando que o Fernando, colocando a situação, né, que o Fernando, como filho de treinador, ele conhece também o lado difícil dessa vida, né? Isso, né, Isa? E como que você, para essa próxima geração, para os seus filhos, você tenta minimizar essas situações? Cara, eu acredito em algumas coisas, né? Primeiro desmistificando essa coisa, né? Filho de treinador, as pessoas falam muito, né? Você também sabe. Nossa, deve ser muito legal, deve ser muito bom, né? As pessoas falam para mim, eu queria saber como é ser filha do seu pai. É. E aí eu respondo, deve ser igual ser filha do seu. Ou geralmente eu falo, pega pra você, pode levar. né? É isso mesmo. Porque todos somos seres humanos, né? Então, meu pai não é psicólogo o tempo todo e nunca foi. E ele também foi filho, então ele também tem as dores deles, que refletem nas minhas dores. Eu acho que uma coisa que eu tento minimizar muito e que eu faço muito, talvez até diferente, né? Eu tento me melhorar o tempo todo, cara. Eu tento trabalhar as minhas questões com meu pai. Porque se eu não trabalhar as minhas questões com meu pai, eu vou deixar isso refletir para os meus filhos. Porque eu sei que muitas coisas que meu pai trouxe da criança dele, que teve o meu avô, que também não foi fácil, né? Os Trevisans, italianos. Uma história de vida, de vida superação. dura, Sim. difícil, né? De perdas, então, ele, como homem adulto, ele ainda traz muitas dores da criança dele, que acabavam refletindo em mim, a forma que ele conduzia, porque ele não tinha sanado nem as deles ainda. Então, e eu tento fazer isso, e as pessoas ficam surpresas, às vezes, quando eu falo que eu passo por processos terapêuticos há mais de 12 anos, né? E as pessoas, você faz terapia? Faço. E aí as pessoas falam assim, nossa, imagina quem é o terapeuta desse cara. É um terapeuta normal como qualquer outro. Porque quem senta naquela cadeira é aquele Fernando, que também está trabalhando as dores da criança dele, que foi filho do Trevisan também, que foi neto do avô que foi. E eu percebo que quanto mais eu trabalho as minhas questões, as minhas, ser humano, melhor pai eu sou para o meu filho. Então, para tentar não passar para frente, é eu ser melhor. Né? Eu tentar ser melhor comigo mesmo, porque falando desse equilíbrio, né, equilíbrio da comida, do dinheiro, dos relacionamentos, eu não tenho como ensinar isso para os meus filhos. Eu só tenho como viver isso e eles aprenderem através da vivência que a gente tem dentro de casa. Ele tem que enxergar dentro de casa quem eu sou. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se era essa a pergunta exatamente. Respondeu? Legal. E como que você imagina os meninos? Você acredita que eles vão seguir na linha de treinamento? Olha, eu tento não motivar, não incentivá-los, né? Por mais que um pai tente não incentivar um filho, o filho acaba querendo, por uma questão de pertencimento e querer fazer parte, mas eles estão muito bem claros, por enquanto, o caminho que eles querem seguir. Eu acho que eles vão estar preparados para fazer algo muito maior do que eu faço. Eu acho que se eu quiser eu trazê-los para fazer o que eu faço, eu vou estar limitando algo que bom, pai é pai, né? São os meus filhos, mas eu vejo neles um potencial enorme de contribuir para a humanidade de uma forma muito diferente e muito maior também, através da profissão que eles escolherem. Uhum. O Tarcísio está colocando a situação que a nova geração é uma geração muito conectada à internet, a celular. E nesse movimento, se você enxerga no futuro a interferência, a criação de um produto aí da Signa, né, que venha trazer essas pessoas de volta para o mundo real, sair das telas e voltar para o mundo real. Olha, eu acho que
a internet, o celular, é uma opinião muito minha, né? Ele vem como um benefício, né? Mas a forma que se usa está se tornando um malefício, né? Existem crianças, adultos e idosos, simplesmente usando como se fosse uma droga. Não consegue não estar conectado. O tempo todo e 100% do tempo. Eu sei que já existem algumas escolas da psicologia, algumas universidades que estão fazendo alguns estudos que ainda não têm uma resposta, mas eu te falo que o futuro não é otimista, né? Eu acho que a gente vai pagar um preço muito caro por tudo isso, tá? Só que ainda lá na frente. Não sei qual o preço que vamos pagar, mas eu penso muito nisso. A gente faz alguns trabalhos com jovens, ou alguns que eu já vi. Eu comentei com a Raquel, eu falei, Raquel, os jovens precisam de ajuda, de muita ajuda, porque eles serão os próximos diretores, líderes, empresários. Então não sei o que vai ser, mas o nosso treinamento ele trabalha o oposto disso, né? A desconexão, né? A conexão humana e a desconexão digital. Mas não sei. Talvez esse produto já exista aí, né? Vai É. precisar chegar nessa geração. Tanto é que nos treinamentos, por exemplo, no S1, no Gaivota, as pessoas ficam lá 2, 3 dias sem usar o telefone e acham, nossa, é uma maravilha. Você sabe que a gente fez um acampamento lá e ficamos 5 dias, né, sem telefone. Cara, que bênção, viu? Que bênção foi. E o mais louco de tudo, olha só, que fiquei 5 dias afastado, quando eu peguei o telefone, tinha lá 200 e poucos WhatsApp, alguma coisa assim. Eu só precisava responder um. Os outros eu li, mas eu nem precisava responder. Então você percebe quantas vezes a gente está conectado com algo totalmente desnecessário, né? E é engraçado que, adivinha qual era o único que eu precisava responder? Dos meninos. E qual que era? Era um domingo, né? Que eu peguei de volta ao telefone. Papai, que horas você volta? Papai, a gente vai comer pizza hoje. É interessante falar isso também, que é uma tradição na sua casa, né? Todo domingo tem pizza. Sim. E eu sempre lembro também que quando nós éramos pequenos, a gente ia sempre com o Trevisan na fornalha buscar pizza. A gente tem aí essa âncora aí, né, desse momento. E hoje, todos os domingos, mesmo voltando do treinamento, já liga do caminho, já encomenda pizza e tem pizza na sua casa. Tem, quando a gente viaja, vai para outro país, aonde for, domingo a gente encontra uma pizzaria. É um momento da gente, é meio que assim, celebrar a semana, celebrar um domingo, né? Como que se, tipo assim, ciclo. Fechou, vamos começar tudo de novo. A gente conversa, a gente conta as coisas, e deve ser legal, assim, algumas tradições eu acho interessantes, né? Porque eu acredito que os meninos em algum dia vão contar para os filhos deles. Não sei se eles vão seguir ou não, né? Mas vão falar assim, nossa, eu lembro todos os domingos quando a gente comia pizza e tal. Eu acho super legal essas coisas. É muito legal. É isso? Bom, alguém tem mais alguma pergunta aí? Alguma curiosidade? Então, a gente está chegando aí perto do final. Te pedir para deixar uma mensagem para os seus ouvintes, fala um pouco do seu trabalho, que quase ninguém conhece, né? Muito bem. Legal, queria agradecer aí a sua participação, a gente falar algumas coisas da nossa história. Eu acho que tem muito para falar num podcast, então eu vou deixar aqui, depois a gente vai fazer até um corte aqui, ó, que eu vou deixar o seguinte, né? Eu gostaria de gravar um outro podcast, mas eu queria que vocês mandassem qualquer pergunta que vocês gostariam de saber. Pessoal, profissional, o caminho, a jornada, as dificuldades, mas assim, não se intimide em mandar as suas perguntas e curiosidades, que a gente vai anotar tudo aqui. Eu vou gravar um podcast respondendo isso para vocês, porque algumas pessoas no S1, por favor, não tenha medo de se aproximar de mim, tá bom? Esse é o meu recadinho para os Silvas. Alguns do S1 ficam com uma coisa tão grande, com aquela coisa do S1, aquela coisa, e ter me molhado, e ter feito não sei o quê, que fica uma distância que não existe, tá bom? Que não existe essa distância. As pessoas sabem que quando elas se aproximam, a coisa que eu mais gosto é me aproximar das pessoas também, tá bom? Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, por compartilhar um pouquinho da sua história, né? Obrigada pelo convite. Valeu.